Irá falar. Vamos nos preparar agora para a mensagem do nosso Deus para esta manhã. Já quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10. E vamos trabalhar os versos de 1 a 13. De 1 a 13. Romanos 10, de 1 a 13, a palavra de Deus está registrada assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os meus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo de lá, do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o título da mensagem de hoje é a confissão salvadora. Vamos repetir? A confissão salvadora. A confissão salvadora. Vamos entender um pouquinho o cenário em que esse texto bíblico foi escrito. A autoria de Paulo na carta aos Romanos é universalmente aceita, não existindo contestação relevante sobre o ponto de vista documental, seja da alta crítica, seja de qualquer outra forma de crítica. Estima-se que este texto tenha sido escrito no inverno entre os anos 57 e 58 depois de Cristo, estando Paulo em Corinto, na casa do seu amigo Gaio, ao final da sua terceira viagem missionária aos territórios que margeiam o mar Ageu, e às vésperas de partir para Jerusalém, levando a oferta para os crentes pobres, como se continuar a leitura, será visto em Romanos 15, de 22 a 27. Bem, vamos explicar um pouquinho do propósito da carta de Paulo aos Romanos, só para nos lembrar. O texto desta surpreendente epístola, ele nos apresenta de forma progressiva a compreensão
que o seu autor tem da expressão registrada pelo profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 4, onde ele destaca: o justo viverá pela fé. Ao contrário de que muitos pensam, né? Essa frase, o justo viverá pela fé, é um decreto, é uma promessa de Deus, não é algo que surge só no Novo Testamento, né? Mas é justamente o que está no Novo Testamento é aquilo que confirma o que o Senhor falou pelos seus profetas antes da vinda do Messias, e confirmada pela descida do Espírito Santo, que ele derrama o seu Espírito e a profecia se cumpre. E hoje nós não somos mais chamados a viver pela lei, conquanto a lei não se despreza, porque é pela lei que nós conhecemos, entendemos qual era a vontade do Pai, né? Mas a lei, ela se cumpre em Cristo. A lei, ela não mais me limpa. O que agora o Senhor me chama é olhar para o seu Filho, crer nele e viver por meio da fé. Porque o justo não é aquele que faz a coisa direitinho. O justo, toda vez que nós lermos a palavra justo no Novo Testamento, eu devo compreender claramente que o justo é aquele que foi justificado, que foi perdoado, que se arrependeu, confessou os seus pecados, olhando por meio da fé ao único Deus que pode cancelar os nossos pecados. Então, que é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Então, a carta de Paulo aos Romanos, como um todo, pode ser dividida em duas partes, tá? Ela vai do capítulo 1 ao capítulo 16. Então, no capítulo 1 ao 11, é a primeira parte. Nós vamos ver Paulo preocupado em ensinar os convertidos. Ele trata muito de uma parte doutrinária. Ele se preocupa em dizer qual é a vontade de Deus com aquilo que fez por meio do seu Filho, né? Que nasceu para morrer e ressuscitou. E a outra parte, que vai do capítulo 12 ao 16, ele trata sobre o nosso estilo de vida, como devemos viver a prática cristã. Então, como nossa leitura foi no capítulo 10, nós estamos na primeira parte, recebendo a instrução para que tenhamos confiança em Deus, segurança em Deus e cresçamos na fé. O texto que pretendo expor e que foi lido agora, o capítulo 10, de 1 a 13, né, está na primeira parte, a parte doutrinária. O que preciso, que me leva a entender o seguinte: o que preciso saber sobre a vontade de Deus para me posicionar diante dos homens e fazer a defesa da minha fé. O que é que eu preciso saber? O que Deus quer que eu conheça para que possa fortalecer e me fazer crescer na fé, com vista a me posicionar diante dos homens e fazer a defesa da minha fé. Essa primeira parte também ela pode ser dividida em dois segmentos. Observa-se que do capítulo 1 ao capítulo 11, podemos extrair dois ensinamentos, mais dois ensinamentos trazidos pelo apóstolo Paulo. O primeiro segmento vai do capítulo 1 ao capítulo 8, que chega até o versículo 39, onde ele ele mostra que Deus teve uma iniciativa com relação à redenção. O que significa isso? Nós estávamos mortos, estávamos perdidos, sem Deus e sem Jesus, quando Deus estendeu a sua mão para mim. O plano da redenção é algo que vem da parte do Pai. Ele planejou o meu resgate. O Deus Todo-Poderoso, né? Não somos nós que nos salvamos, é o Senhor quem me salva.
Nós não sabemos quais são os critérios que Deus usou, porque isso a gente vai lembrar do Deuteronômio 29. As coisas encobertas ficam para Deus, as reveladas pertencem a nós. Então, o Senhor não me diz assim que critério Ele usou, mas Ele me deixa claramente que Ele nos chama, que Ele nos ama e que veio anunciando isso por intermédio de seus profetas, anunciando e preparando a vinda de um Messias que nasceria para morrer e para servir de pagamento pelos nossos pecados. E assim Ele ressuscita e a profecia se cumpre. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro segmento do capítulo 1 ao 8, nós vemos Paulo ensinar que a iniciativa foi de Deus. O Senhor revela e relaciona, e nos mostra as atitudes que tomou para a redenção humana. Ele mostra no capítulo 1 o quanto o homem se depravou, o quanto o homem se desviou, e depois ele nos mostra que ele enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, para nos salvar. Então, em tese, Jesus alcança o seu propósito, em tese não, com toda certeza, Jesus alcança o seu propósito, que alcança aquele que pela fé é justificado. Todo aquele que nele crê, que invocar o seu nome, será salvo. Nesse segmento, primeiro, onde ele fala da redenção, ou seja, a ação de Deus para remir o homem, para resgatar o homem, ele desenvolve os temas de justiça de Deus, em condenar o pecador, da indesculpabilidade humana, ou seja, ninguém pediu para nascer, nós não criamos as coisas que tem no mundo, então quem fez isso? E como o homem pode contemplar todas as coisas que no mundo há e não conferir isso a um Criador? Então, o Senhor trata em Romanos 1 como a humanidade ser indesculpável, porque ela contempla, mas não acredita essa justiça ao Senhor. E também da justificação do pecador e da aceitabilidade do homem diante de Deus através da fé. O pecado, ele é uma dívida impagável. Não tem como nenhum de nós cancelarmos o nosso pecado. Só Deus pode cancelar o pecado. Só Deus. Então, o pecado para nós é uma dívida impagável, que só o sangue daquele Cristo tem o poder de remir essa dívida. Então, qual a relevância de entender isso doutrinariamente? Uma vez que eu não posso cancelar o pecado, o meu pecado, e só Deus pode, a grande relevância é que ninguém me deve, ou deve a mim, mais do que eu devo a Deus. Qualquer pessoa que me ofende, que me ofendeu, que abriu uma dívida comigo, essa dívida é perfeitamente pagável. Por quê? Porque o Senhor me manda perdoar. O perdão é um mandamento. A gente brinca de uma coisa assim, às vezes uma pessoa vem falar alguma coisa que muda assim a ordem, ou que traz uma insegurança em algum procedimento, aí eu brinco assim, não vou dizer para você que eu não vou te perdoar. Por quê? Porque você vai para o céu e acaba indo para o inferno, Mas eu vou te perdoar sim, mas essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Essa não é a vontade de Deus para que você age dessa maneira, Porque dessa maneira vai trazer consequências que pode ferir muitos irmãos. Então, mas lembre-se, nós vamos perdoar, porque quem não perdoa não será perdoado. E o perdão é um mandamento, ele não é um sentimento. Não tenho aquela questão de hoje eu não estou com vontade de perdoar ninguém. Segura isso aí, bota na cruz. Por quê? Porque isso não é sentimento. Imagine
que quando nós fôssemos orar a Deus e pedir perdão, Deus fizesse assim: calma, volta depois que hoje eu não estou bem, né? Volta depois, vou pensar, me abre a tua lista, deixa eu ver a tua lista de pecados. Pô, de novo, Marcelo, de novo. Deus não age assim. Deus também não tem um conta-gotas, como dissesse assim: olha, já foi 2, na terceira, nós fazemos isso. Erradamente. Porque Deus é fiel em perdoar aquele que se arrepende. E nós precisamos aprender a não viver caído. Nem caindo. Não viver caindo. Nem caído. Porque em certos aspectos, não é mais aquilo que você tropeçou. Não é mais a queda que você teve no chão. Em determinados aspectos, o problema maior não foi aquilo que te levou à queda, mas sim você amar o chão e não desejar se levantar. Porque essa é a grande responsabilidade. Nosso Deus é soberano, mas o homem é responsável e vai prestar conta. Por isso que a palavra de Deus nos liberta. Ele nos traz ao entendimento. O problema não é ter caído, o problema é não querer levantar do chão. É querer continuar no chão. O segmento que nós estamos trazendo na nossa palavra de hoje, ela está no trecho do capítulo 9 ao capítulo 11. E esse trecho que nós acabamos de ler, a mensagem, ele trata da iniciativa de Deus em relação ao estilo humano de vida. Deus está nos ensinando, dizendo que Ele nos salvou, mas agora Ele me chama para viver em novidade de vida. Ele nos chamou, nós ouvimos o chamado e decidimos não ficar no chão, porque por Ele nós fomos ressuscitados. Entendemos o que estávamos fazendo, entendíamos onde está o pecado, nos arrependemos do pecado, confessamos o pecado e mesmo sem força, confiamos naquele que é o único que nos faz ficar de pé. E marchamos. Tem um texto no Antigo Testamento que Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, por que estão murmurando? Diga ao povo de Israel que marche. Por que estão se impressionando com os problemas e as circunstâncias? Marche, porque eu estou contigo. Vamos conhecer então, a partir desse texto, qual é a vontade de Deus para nós nesta manhã. Queridos, nós lemos Romanos 10, mas a carta antes do 10 teve o capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, nessa questão doutrinária, ele explica que por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, todos os que creem nele estão livres da escravidão do pecado, pela graça. Livres. Então, o que nós entendemos? Quando o Senhor chega na minha vida, Deus me faz olhar para Jesus e eu creio. Quando eu creio na verdade, creio na palavra da verdade, creio no evangelho da salvação, entendo o propósito da redenção, significa que o Espírito Santo me cela. Me cela. O Senhor me marca. E agora me guia. Em Romanos 8, Paulo também falou que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14.
Então, quem é filho de Deus, ouve a voz de Deus e o segue. Jesus, em João 10, 27, reafirmou a mesma coisa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é de Cristo não é aquele que conhece ou sabe que Cristo existe. Quem é de Cristo é aquele que, apesar de saber que Jesus existe, ele o segue. É a atitude de seguir que discerne, que divide, que separa quem é ovelha e quem é lobo, quem é joio e quem é trigo. Porque joio e trigo se parecem como ervas, mas quando vai se esmiuçar, só o trigo tem a semente, o joio não tem nada, ou seja, não tem fruto. Quem é de Cristo tem fruto. E quais são os frutos? Que frutos são esses? O Senhor primeiro nos ensina que são os frutos do arrependimento. Porque quando Cristo entra, e eu entendo, eu não quero mais viver no chão. O Senhor me ergue, me faz confiar e andar, e agora eu vou viver a chamada regeneração. Eu vou ter novas atitudes promovidas por um novo pensamento. Ninguém muda comportamento sem antes mudar pensamento. Quando eu mudo o meu pensamento, agora eu vejo o novo, a novidade, o novo de Deus. Agora o Espírito Santo me dá coragem para fazer diferente da maneira como eu fazia. E isso significa que eu começo a viver em novidade de vida. O novo de Deus se concretiza com atitudes novas. Então, se eu quero viver uma vida diferente com Cristo, eu tenho que agir de modo diferente por meio da palavra. Amém? Amém. Então, quando Cristo morreu por mim, Ele morreu pelos nossos pecados. Não significa que eu não tenho mais pecado ou que eu não vou pecar. Significa que a dívida que me levaria à morte foi paga por meio da fé. Eu ainda estou no corpo corruptível, mas por causa da palavra que me limpa, eu vou aprender a cada dia a fazer a vontade do Pai e não mais a minha vontade. Todo o meu arbítrio será sujeito à vontade do Pai, assim como Jesus nos demonstrou. Em João, vamos abrir aí João 6,38. Do que Paulo está falando com tanta segurança? Ele tem base, no que Jesus ensinou. João 6, versículo 38. O texto diz assim, Jesus dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, 39, é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que diferencia o segundo Adão, que é Jesus, do primeiro Adão, que foi o Adão do Gênesis que nós conhecemos? O que diferencia? Por que nós não cultuamos o Adão do Gênesis e cultuamos o segundo Adão, que é Jesus? Porque o Adão do Gênesis, mesmo com o decreto de Deus, mesmo com a instrução clara de Deus, decidiu usar o seu arbítrio para fazer a sua vontade. E Jesus, nesse versículo, nos mostra claramente que ele também tinha um arbítrio, porque Jesus é humano, mas ele decidiu usar seu arbítrio para fazer a vontade do Pai. Então, como que seguidores de Cristo, sendo nós, quero viver a vida neste mundo para fazer a minha própria vontade? Nós não seguimos Adão, nós seguimos a Cristo.
Então eu preciso a viver e aprender a viver uma nova vida por meio da palavra, onde farei a vontade do Pai. E a vontade do Pai, depois da justificação, que vem somente dele, quando eu aprendo a fazer a vontade do Pai, nós começamos a viver a chamada santificação. Porque a santificação é a obediência e fé segundo a minha vontade? Não, segundo a vontade de Deus. E eu só aprendo qual é a vontade de Deus nas Escrituras. Por isso que Paulo se esforçou tanto em dar essa instrução, porque ele precisava mostrar qual é o efeito, valor do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. E como isso é um fato, é real, nós devemos crer. E uma vez crido, a dívida foi paga. Mas agora vivo para Deus, aprendendo a viver para Deus, lutando contra o pecado que há em nós, até o último dia da nossa vida, ou até a volta do nosso Senhor Jesus, onde Ele vai transformar esse corpo decadente, corruptível, e nos dar um novo corpo, um corpo incorruptível, que a Bíblia chama de corpo glorificado. Então, entenda, nós, por causa da graça de Deus, que é um favor imerecido, o Senhor nos mostra que tudo onde o pecado entra, ele traz morte. Então, quando o pecado entrou no mundo, ele fez uma separação, porque morte é separação. Que separação, primeiro, ocorre na vida daquele que peca? Quando alguém peca, ele morre espiritualmente. Fica separado da graça de Deus, da glória de Deus. Nós carecemos do perdão. Todos nós precisamos ser perdoados. Então, a morte espiritual é uma separação, consequência do pecado. Se não houver arrependimento, os nossos dias podem findar na terra a qualquer momento. E aí nós vamos enfrentar a morte física, que entrou pelo Éden como castigo do pecado. E a morte física é a separação dos viventes. A separação dos viventes é a morte física. Uma pessoa que morre fisicamente não vê mais seus parentes, não vê mais quem está aqui na terra. Não existe a questão de que está olhando lá de cima. Quando morre, vai para os braços do Pai e tem dois caminhos. Ou vai aguardar a volta dele em tormento, ou vai aguardar a volta dele consolado. A separação do mundo dos viventes. E se essa separação física acontecer antes do arrependimento, a terceira morte será ato de justiça, que é a morte eterna. Vai ficar separado de Deus para sempre. Então, o que Jesus fez? Ele me livra da morte eterna, me fazendo começar a viver a vida eterna em vida na terra. E esse é um do princípio que nós vamos tratar hoje à noite, né? Que é a oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Senhor e a Jesus como aquele que Tu enviaste para nos salvar. Então eu começo a viver, a reinar com Deus aqui, agora, porém não plenamente. Por quê? Porque ainda estamos num corpo que deseja pecar, mas o Espírito que habita em nós é forte e vai lutar contra o corpo, né? Porque é a mente que diz, tira a mão daí. A mente que fala, não anda para lá, aqui não é teu lugar, sai daí, volta para casa. Ou então, sai de casa, vem à igreja. Hoje não é dia de botar frouxura, né? Então, é o Espírito que nos governa, porque a nossa vontade é resistir.
Nossa vontade humana é não fazer. A nossa vontade humana é sempre encontrar um óbice, uma barreira. Mas é o Espírito do Senhor que remove todas as barreiras e nos chama a viver a obediência. É o Espírito do Senhor. E aí eu lembro, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu vou fazer. Pode vir chorando. Ah, Senhor, eu não estava com vontade. Ah, Senhor, não estava assim. Mas a voz do Senhor, vem, marcha. Marcha que vai ter refrigério lá no final. Marcha que eu vou falar contigo. Vem, faça a minha vontade. E toda vez que nós negamos a nós mesmos para fazer a vontade do Pai, nós glorificamos a Deus. Toda vez. Queridos, é muito importante entender, né, a instrução, e essa instrução é dada na palavra. Paulo, antes de dizer o que nós lemos, ele fala sobre, dizendo que nós estamos livres da escravidão do pecado pela graça. O que isso se chama? Que nós fomos justificados. Ele está ensinando sobre a justificação. Tanto que em Romanos 6, ele diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ou seja, quanto mais pecado, mais o Senhor vai me abençoar? De modo nenhum, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Cada vez mais nós vamos sepultar a vontade da carne para fazer a vontade do céu. E não sejamos mais escravos do pecado. Outro ponto importante. Quem é o escravo do pecado? Quem é? Quem é o escravo do pecado? O escravo do pecado é aquele que não consegue dizer não. O escravo não consegue dizer não. O livre é aquele que consegue dizer não. Quem é verdadeiramente livre? Aquele que faz a vontade do Pai. E quem é escravo? É aquele que faz a sua própria vontade, não cedendo nem conseguindo fazer a vontade do Pai. É por isso que Jesus põe para os seus discípulos claramente: eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade. Os discípulos não podiam chegar e falar assim: Jesus, é o seguinte, o que o senhor acha da gente fazer assim, assim, assim agora? Eu sei que o senhor veio para um propósito, mas agora vamos sentar aqui, vamos rediscutir, como se pudesse dizer que Deus Pai não sabia o que estava fazendo. Ou que se pudesse convencer a Jesus a tomar um outro rumo. Quando Jesus disse assim: não, eu não vim para governar esse reino, o meu reino é outro. Aí os discípulos: não, vamos governar esse reino, vamos tomar tudo. Aí como se Jesus pudesse dizer assim: é mesmo, né? Vamos fazer. Não existe essa possibilidade. Jesus, conquanto tinha arbítrio, ele veio para fazer a vontade do Pai. E se nós somos discípulos dele, a cada dia eu preciso dele para aprender a fazer a sua vontade. Eu devo morrer para mim. Todas as coisas que o Senhor me deu, eu vou cuidar
com propósito, mas eu não vou morrer por nenhuma delas. O Senhor nos concedeu um equipamento, um celular. Eu tenho que fazer bom uso, mas eu não posso morrer por ele. Se o Senhor nos concedeu um veículo, eu devo fazer o bom uso. O uso que abençoa, que serve, mas eu não posso morrer por ele. O desejo do meu coração, Paulo diz nos versículos 1 a 4, é que sejam salvos. Para muitas pessoas, voltamos ao texto de Romanos 10, versículo 1 a 4. Para muitas pessoas, isso é o que nós vamos precisar dizer. O desejo do meu coração é que vocês sejam salvos. Por quê? Porque nós não podemos salvar ninguém. Nós só podemos apresentar aquele que é o autor da salvação. Então, o desejo do nosso coração é pregar a Cristo, é anunciar a Cristo como aquele que me salvou. Tanto que, para os incrédulos, na prática, não tem efeito você pegar a Bíblia e falar assim, ó, lê aqui. Ele vai falar assim, eu não acredito, eu não creio. Esse livro aí foi escrito por homens, foi escrito aí sim, eu não creio. E aí, o evangelista, se não tiver entendimento, ele vai ficar frustrado. Porque ele lê e entende, e o outro não quer ler. Mas o que é isso? É porque ainda não crê. Então, como eu falo com ele? Eu falo com ele sobre aquilo que o Deus do céu fez em mim. Eu falo com ele pelo meu testemunho. Eu falo com ele pelo que Cristo está fazendo em mim. Eu conto as coisas na perspectiva de Cristo. Pela cosmovisão cristã, tudo eu agradeço a Deus. Tudo, e ele só fica me olhando, e eu sou feliz por causa de Jesus, ele fica me olhando, e eu falo algumas coisas porque Jesus falou na palavra, e ele fica me olhando até o momento que ele não aguenta mais e diz assim, onde é que tu aprendeu isso? Como é que tu aprendeu isso? Onde você fez isso? Aí é o momento de mostrar a palavra. Foi aqui, foi daqui que eu tirei lições de vida para mim. O desejo do nosso coração é que vocês sejam salvos, porque nós vamos lembrar do que Jesus falou aos seus discípulos em Lucas 19:10, quando ele diz assim, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Quanto tempo nós vivemos perdidos? Quanto tempo nós estávamos perdidos e nem tínhamos entendimento? Achávamos que tínhamos o domínio da vida. Achávamos que saberíamos o que íamos fazer com a nossa própria vida. Nos achávamos bons e justos, mas da forma de não precisar prestar conta a ninguém. Quando o Espírito Santo vem, quando Jesus entra, ele muda a nossa forma de ver a vida. Ele nos faz compreender que somos pecadores. Ele sujeita a nossa vontade, sepulta a nossa vontade, nos mostrando um caminho que nos leva ao céu, porque Jesus é o caminho. Queridos, o que Paulo está falando nesse trecho, depois de já ter dito tantas coisas, ele está tratando da salvação, que é tema fundamental na vida do cristão. O cristão não pode ter dúvida, nem muito menos ter medo, porque esses sentimentos só existirão e só serão de fato se ele não conhecer a Cristo, por uma razão. Por que não é só saber quem Cristo é? É diferente, né? Por exemplo, eu estou tendo a honra de conhecer aqui mais a Jaqueline e a Vera. Mas se alguém me pergunta e fala assim, você conhece a Vera? Eu falo assim, conheço. Onde é que ela mora? Agora eu não sei. Qual o nome dela todo? Não
Estou lembrado. Quantos filhos ela tem? Não sei. Né? Então, eu não conheço a Vera. Eu sei quem é a Vera. Vera é aquela que teve com o marido de José? Não é isso, Vera? Eu guardei o nome do marido. É aquela? Ah, é aquela. Que foi obreira hoje no culto? É aquela. Então eu sei quem é a Vera, mas ainda não conheço a Vera. Mas Jesus conhece a Vera. Satanás conhece a Jesus, mas ele não o segue. Eu vivi uma experiência na minha juventude, que quando a gente vai aprendendo a palavra, o Senhor vai nos confrontando com a palavra. Eu era jovem e já havia me batizado, já estava liderando um pequeno grupo de jovens e já tinha jovens que estavam encontrando a Jesus pelo nosso evangelismo. E eu procurava fazer a mesma coisa em casa, só que em casa, a minha família que sempre me amou, que sempre me apoiou e que vinha, todas as vezes que eu convidava para um evento na igreja, eles vinham, porque eles sempre foram, sempre me amaram assim, em evento da escola, em eventos sociais, então eles vinham na igreja também, mas ninguém se convertia, ninguém. Eles vinham, voltavam, e normal. E passado 2 anos desses esforços, eu aprendi o texto de Atos 16, 31, que Paulo escreveu assim: disse Jesus, crê no Senhor Jesus, né? E será salvo tu e tua casa. Quando eu fui estudar esse texto, eu fiz a reflexão, eu falei: Senhor, quando é que isso vai acontecer na minha família? Como é que isso acontece? Eu já vejo jovens vindo, entregando a vida a Jesus o Senhor usando as minhas mãos, mas a minha família, ninguém. E eu já estou há 2 anos, já sou batizado, sou líder de jovem. Como é que isso acontece? O Senhor foi na minha maior experiência com Deus, com a palavra. O Senhor me fez ver o texto de Tiago 2,19. O texto diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E isso foi um choque para mim. Por quê? Se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e os demônios também creem, eu perguntei a Deus: Senhor, não estou entendendo. O que é então que me diferencia de um demônio? O Senhor me socorreu na hora. Na hora. Ele conversou comigo e me levou no texto de João 10, 27, onde Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o entendimento foi: o que é que te diferencia de um demônio? É que você pode seguir a Jesus, os demônios não. Então eu não posso me contentar em saber quem é Jesus, porque isso os demônios sabem. Mas o que os demônios não fazem é seguir a Jesus, é obedecer a Deus contra a sua própria vontade. É fazer a vontade do Pai e não a minha própria vontade. Porque o vento sopra aonde o Espírito Santo quer. Então eu não posso beijar escudo de igreja. Eu não posso dizer, mas a síndrome de Gabriela, porque eu fui sempre assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. É pecado. A síndrome de Gabriela é pecado, porque faz daquele que tem a razão o centro da sua vontade. Porque eu vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não tem como mudar.
Como não tem como mudar, se Jesus é quem transforma? Como alguém pode ter um encontro com Jesus e sair dali a mesma pessoa, sem mudança? Quem tem síndrome de Gabriela não se converteu. E entenda, o que Paulo está tratando é sobre a salvação. Ele tem o desejo que as pessoas sejam salvas, porque elas precisam entender que Jesus é o centro. E não tem como seguir a Jesus sem novidade de vida. Então, dentro desse aspecto, eu também vou precisar entender que morrer para mim é entender que não é mais a minha vontade. Eu vou ter que lutar contra mim, porque no fundo eu quero fazer a minha vontade. Mas eu preciso da palavra para ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Pai, ainda que seja contra a minha vontade. E à medida que eu vou fazendo, a minha vontade vai sendo sepultada e a glória de Deus vai sendo exaltada. Nosso testemunho, o testemunho daqueles que ouvem a voz de Jesus, ele é dado nas atitudes práticas de um seguidor de Cristo. Então, o que Paulo estava dizendo? Que o zelo, a sinceridade, a religiosidade dos judeus não os levavam à salvação. Mesmo que ele cuidasse das coisas, varresse a igreja, deixasse tudo limpo, ligasse as coisas, não é isso que salva. Muitos judeus não creram em Cristo, não receberam Jesus, porque não se submeteram à justiça que vem de Deus, ou seja, não se sujeitaram a fazer a vontade de Deus Pai, de se arrepender do pecado, de confessá-los a Deus, de abandonar a prática pecaminosa. Pelo contrário, preferiram fazerem-se justos diante de Deus, pela religiosidade, com base em suas próprias obras. Me trouxe à memória agora de um comandante, vocês sabem que eu sou bombeiro, e de um comandante que eu fui falar de Jesus para ele, e falei assim: comandante, como é que está a vida com Jesus? Ele, sabe como é que é, né? Eu acho que Deus não me acha tão mal assim. Aí ele foi abrir o celular e mostrou uma matéria que falava dele assim, que ele tinha mais de 9.600 salvamentos. Eu acho que isso aqui deve valer alguma coisa no céu. Triste é saber que não vale nada. Isso aqui poderia glorificar a Deus no céu. Por causa de Jesus, Ele me usou muito para salvar muitas pessoas aqui na terra. Mas desses 9.000 salvamentos, com quanto foram salvos da morte física, se esses 9.600 não ouvirem de Jesus, seriam 9.600 salvos da morte física que irão para a morte eterna. Os irmãos estão entendendo? E as nossas atitudes, elas glorificam a Deus, mas não são caminho para a salvação. Fazer o bem glorifica o Pai. Então, eu não faço o bem para ser salvo, eu faço o bem porque eu sou salvo. Eu não trabalho na igreja para ser salvo, eu trabalho na igreja porque já estou salvo. E a salvação é o perdão, a justificação. O Senhor me salvou, o sangue veio sobre mim e Ele me sela. Então Deus não erra na salvação. Mas como agora eu tenho a certeza que o Senhor me salvou? Agora é naquilo que Paulo escreve aos Filipenses sobre desenvolver a salvação, ou seja, é a santificação.
como você vai viver a sua nova vida agora com Jesus? Vai continuar fazendo a sua vontade ou vai abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus que está no céu? Porque depois da justificação vem a santificação. Justificação sem santificação tem alguma coisa errada. Não bate. Então a prova real daquele que foi justificado é que ele vai andar em caminho de santidade. E a pessoa que teve uma experiência, achou que foi justificado, mas não andou em santidade. Quem não anda em santidade peca. E o pecado, por não obedecer a Deus, leva à morte. Então, ele não foi justificado. Ele só recebeu uma bênção. A semelhança, muito semelhante daqueles 10 leprosos, né? Os 10 foram curados, mas só um voltou. Só um voltou. Reflexão. O desejo do apóstolo é que creiamos no Senhor Jesus Cristo e por ele sejamos salvos. O desejo do pregador, quando anuncia a palavra, é que você ouça a palavra de Deus, creia na verdade que é Jesus, tenha fé e por ele seja salvo. Só que eu não posso esquecer que há cerca de 400 anos antes de Cristo, por meio do profeta Joel, Deus já havia decretado, nos versículos 28 e 32, dizendo: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem como servir a Deus sem testemunho, sem invocar o nome do Senhor, sem dar provas que o Senhor está em mim, e de amar a sua palavra. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, diz Joel. E entre os sobreviventes, aqueles a quem Deus chamar. É o Senhor que nos chama. E se cumpriu com a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Então, queridos, o que a gente aprende nessa reflexão? Ainda nós vamos ver algumas pessoas muito superficiais na relação com Deus e que a sua forma de se expressar, ela reflete a sua natureza de distância ou de não intimidade com Deus. Como vocês talvez já possam ter ouvido, assim, entrei para a igreja. A gente não entra para a igreja. A gente entrega a vida a Jesus. Né? O cristão, ele não melhora. O cristão se converte. É muito comum que as pessoas assim, não, eu não tenho que melhorar. Você não tem que melhorar. Você tem que se converter. Porque a conversão muda as atitudes. Melhora é aquela coisa assim, você ainda continua doente, mas está passando, né? Você continua doente, tomei o meu remedinho, ainda estou doentinho, estou fraco, mas está passando. A conversão não. O pecado interrompeu. Não continuo doentinho. Os irmãos estão entendendo a analogia? O cristão não melhora, ele se converte. As pessoas que não conhecem a Deus vão pensar que não, vamos devagar. Aí eu brinco, devagar nada, meu irmão, é rápido, é correndo, porque Jesus está voltando, né? Não tem tempo de te esperar, porque não é mais a tua vontade, é a vontade dele. Não é mais a minha maneira de interpretar a Bíblia, e sim o que Deus quis dizer com essa palavra. Já não é a forma que eu estou entendendo, é o que Deus está dizendo. Porque eu posso querer dar nó, a gente brinca lá no Rio de Janeiro, né? Vocês já ouviram dar nó em pingo d'água, né? Na linguagem do bombeiro, a gente fala assim, dar nó em pingo de éter, que éter é volátil, então não daria nem para ver. Mas tem pessoas que acham que vão conseguir dar nó em pingo de éter, porque eles acham que está na força do seu braço, que eles decidem a hora que eles querem vir a Jesus,
que eles decidem a hora que eles vão servir diligentemente, que eles vão ler a Bíblia, que eles vão decidir essa hora, eles que decidem. Por quê? Porque eles estão rejeitando o chamado. O chamado já foi dado. Então, outras questões a gente também vê, né? Não conheça a Bíblia somente. Examine-a. Ame a palavra. Obedeça. Lute contra o pecado para praticar a palavra de Deus. Testemunhe a verdade. O Senhor espera ver neste plano, na vida, suas testemunhas. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Então, o desejo do meu coração é que vocês sejam salvos. Segundo e último ponto, a justificação é pela fé. Não há nada que eu possa fazer como recompensa e ser justificado. Eu não faço para ser justificado, mas porque fui perdoado, faço. Porque fui perdoado, testemunho. Porque fui salvo, sirvo. Porque fui, creio. E assim vai. A justificação pela fé é um ato de Deus. É entendido como um ato jurídico, forense. Deus, na sua justiça, por causa da fé, nos salva. E Ele escolhe um momento, não sou eu que escolho. É Ele que diz como vai ser, não sou eu que me preparo. Então, Ele é um ato de Deus de nos considerar justos diante dEle por causa das obras de Cristo e não das nossas. Da sua morte sacrificial em nosso lugar e não por algum sacrifício meu. É uma sentença divina na qual Ele declara perdoado todo pecador que crê em Jesus. A justificação é o contrário da condenação. Lembra Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem é justificado não será condenado. Mas como sei que fui justificado? Isso vai estar confirmado no nosso estilo de vida. Na vida santa, que nós vamos lutar para viver diante de todos e do Pai. Ela é um ato único, é um ato legal. A justificação não ocorre na vida do pecador, não produz mudanças no seu caráter, mas no tribunal de Cristo. Porque o sangue de Jesus fez sobre mim, Ele me perdoa, mas isso não significa que já estou santo. Significa que eu estou perdoado. Agora eu vou aprender a viver como santo, a vida santa. E eu preciso da palavra. Então a santificação é o passo seguinte da justificação. Primeiro o Senhor me perdoa, e agora eu me levanto para fazer a vontade do Pai e começo a andar segundo a vontade de Jesus. A justificação é uma declaração da parte de Deus, está salvo. Mas a santificação é a transformação do homem pecador num homem regenerado. É aquela coisa assim, a gente não vai para o espelho e vê assim, nossa, como eu estou santo hoje. Né? Como eu estou lindo, como eu estou santarrão hoje. Né? A gente não para na frente do espelho para se ver santo. O testemunho da graça de Deus na nossa vida é quando as pessoas falam assim, nossa, como você está diferente. Como você mudou. Você está mais feliz, antes eu te via só carrancuda, né? Agora você está leve, tua expressão está leve. O que aconteceu? Esse é o testemunho. Quem te viu e quem te vê. É aquela coisa assim, sempre quando me mexiam comigo, eu respondia asperamente. Agora eu já não respondo mais asperamente. Aí a pessoa faz a segunda vez, faz a terceira, não tem ali a atitude de tirar minha paz?
Nossa, você está diferente mesmo, hein? Quem fez isso? O Espírito Santo. Porque ele me convenceu que eu não vou mais reagir como um escravo do pecado. O meu corpo do pecado agora está dominado pelo Espírito Santo. Então, podem dar 10 vezes toque em mim, eu não vou mais reagir como eu reagia. Essa é a prova que o Espírito Santo habita em mim, e isso se chama fruto do Espírito, que nós conhecemos na palavra como domínio próprio. Os irmãos estão entendendo? Então, é a partir da justificação que o Espírito Santo inicia no pecador todo o processo de santificação, até o dia que Jesus volte ou a nossa morte, para que vivamos o terceiro estágio da glorificação. É onde nós não vamos ter mais a influência do pecado. Então, antes éramos escravos do pecado, conhecemos a Jesus, continuamos inclinados, suscetíveis à queda, mas não mais escravos. Senhor, me liberta. Agora eu aprendo a viver em santidade. Então, quem está em Cristo, o maligno, não toca, né? E vamos vivendo até a nossa vida, até quando Jesus chega. Quando Jesus chega, Ele chama a sua igreja e troca o nosso corpo corruptível para um corpo incorruptível, que é o corpo da glorificação, assim como Jesus está. Jesus está com o corpo, sentado à direita de Deus, com o corpo. Ele é o primeiro dentre os ressurretos. Por isso que ele é chamado de primogênito. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Por isso que ele vai voltar para nos ressuscitar. Então, eu não posso flertar com o pecado, porque eu ainda posso cair. Mas eu posso lutar e andar longe da possibilidade de pecar, por causa do Espírito, por causa da palavra que me limpa. Então ninguém pode ser santificado sem antes ser justificado, perdoado por Deus. Não tem como fazer a vontade do Pai em pecado. Porque se eu não fizer a vontade do Pai, o Senhor diz pelo apóstolo Pedro, que as nossas orações estariam interrompidas. Por isso que eu tenho que parar tudo, pedir perdão. É aquela coisa assim, ó, não vai servir de nada, você não vai ver efeito nenhum, quanto nós vamos ver. Vamos imaginar aqui que eu chegue aqui e limpe a igreja, organize tudo, prepare o culto, faça tudo. Vocês vão ver que está limpo, a igreja está limpa, estou fazendo, mas não significa que eu estou sendo da vontade de Deus. Significa que foi feito um serviço. Mas se eu chegar aqui sem perdoar quem me ofendeu, eu vou limpar tudo, vocês vão ver, mas não vão ver frutos de arrependimento em mim. Os irmãos estão entendendo? Agora, se eu liberar o perdão, fizer o que tiver que ter feito segundo a vontade de Deus, ainda que eu não consiga arrumar tudo como ser humano, Deus vai enviar seus servos para me ajudar, para terminar de arrumar, porque a casa é dele. E a resposta da sua bênção sobre a minha vida é que ele nunca nos deixará sozinhos. Essa é a fé. Então, queridos, a justiça de Deus é recebida mediante a fé. Esta fé não existe naturalmente no coração humano, mas é um presente de Deus. Deus nos dá a fé. E este presente recebemos quando ouvimos a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu não tenho a fé, eu recebo a fé quando eu ouço a palavra. Diferente disso, eu vou querer ter fé no jogo, né? Fé nas pessoas, e aí essa fé vai dar ruim, porque ela não tem a base da justiça de Deus. Eu não posso depositar fé em coisas que não são eternas. E aí o Senhor nos lembra, né? Romanos 3:22,
é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos 10, 17, é assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 8, 1 e 2, pois agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Nenhum ser humano pode salvar outro ser humano da consequência do pecado. Nós podemos pregar a palavra e o Espírito agir, convencê-lo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos testemunhar a palavra, nós precisamos servir a Deus, e é por causa desse serviço que o Espírito Santo vai convencendo. Nós podemos sim pregar o Evangelho para ele com amor, orar, interceder para que ele se arrependa, confesse seus pecados a Deus, se converta e seja a cada dia transformado de glória em glória, progredindo com alegria na fé, tornando cada vez mais parecido com o Cristo, com o próprio Cristo. Queridos, Paulo mostra o contraste entre a justiça que procede da fé e a justiça que procede da lei. A justiça decorrente da fé reinterpreta as declarações que Deus fez no Antigo Testamento e as enxerga agora como cumprida em Cristo. Eu não posso ficar sacrificando animais. Jesus já foi sacrifício. Em outras palavras, não há necessidade de viajar para o céu para trazer Cristo à terra, pois Deus já enviou o mundo, já o enviou a mim e o enviou a você. Nem ainda se deve pensar se é necessário fazer alguma coisa para levantar Cristo dentre os mortos. Queridos, Ele já ressuscitou. O que Deus requer de nós não são as nossas obras sobre-humanas, nossos esforços. Ninguém aqui vai morrer por Cristo. Cristo já morreu por nós. E se nós tivermos que encontrar a morte, será porque nós não o negamos. Mas Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, o cristão, aquele que conhece a Cristo, ainda que em sofrimento, ele quer viver a vida. Porque Jesus é vida. Ele não vai pedir a morte. Mas se o Senhor quiser levá-lo, ele não vai rabugento para o céu. Ele sabe que ele confia no Senhor e que o Senhor que cuida dele cuidará da sua família. Porque esta é a confiança que temos para com Deus. Então, o que Deus requer de nós não são as nossas obras, mas sim a fé operante. A fé praticante no Evangelho, o mesmo Evangelho que Paulo está pregando. Nós não servimos ao Senhor para sermos salvos, mas sim o servimos porque Ele já nos salvou. Ele já nos salvou. E agora faz todo sentido. Todo sentido. Porque se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você já pode começar a falar com Deus agora e invocar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, jamais esqueça e nem se engane. Deus é soberano, mas o homem é responsável.
O Senhor criou a lei da semeadura. Tudo que nós semearmos, nós iremos colher. Se semearmos a palavra, nós vamos colher vidas salvas. Se nada semearmos, se não falarmos, não testemunharmos, nós vamos colher deserto, morte, separações. Nós estamos num corpo inclinado ao pecado, mas não podemos viver na prática do pecado. Não somos mais escravos do pecado. A justificação é pela fé. Aquele que crê em Jesus Cristo se arrepende dos seus pecados e os confessa ao Pai. Assim, sendo sincero, ele é perdoado e não pode voltar mais para a lama do pecado. O sangue de Jesus o justificou e a palavra de Deus o limpa pela obediência. Jesus é o Verbo, ele é a palavra, ele é a própria palavra. Ele é o caminho para aprender a viver em novidade de vida. Fechamos nossos olhos e vamos orar, porque o plano de Deus para a nossa redenção foi cumprido em Jesus Cristo. E Deus já selou o nosso coração e podemos crer na palavra da verdade, viver o evangelho da salvação. Ó Pai, aqui estamos, teus servos. Obrigado por essa manhã e por tua voz aqui ser ouvida. A tua palavra foi pregada. Que o teu Espírito encha tuas servas, encha toda a igreja, me encha, Senhor Deus, da tua palavra. Nos faça voltar e rever todo o nosso estilo de vida, porque queremos viver para ti e queremos contagiar, Pai, todos aqueles que conosco vivem a confiar em ti e a viver para a tua palavra. E estamos dispostos a dar o primeiro passo, a puxar a fila, a confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e a crer no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos e por isso nos salvou, estamos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Senhor, possamos agora dizer, nós queremos a cada dia fazer a confissão salvadora. A cada dia queremos nos converter mais ao teu caminho. A cada dia queremos nos sujeitar mais à tua soberania, ao teu senhorio. A cada dia eu quero crescer em graça por meio da tua voz, da tua palavra. Então, podemos dizer assim, Jesus, eu creio em ti. Tu és o meu Deus. Eu pertenço somente a ti. Eu creio que a tua ressurreição me deu vida eterna. Sela-me com teu Espírito e ensina-me a tua palavra para que eu possa fazer a vontade do Pai e assim ser reconhecido como teu filho, tua filha, aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar o último e terminar assim o nosso culto. Vamos cantar aquele quando Jesus estendeu a sua mão. Vamos terminar essa manhã exaltando o Senhor com esse louvor, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e tudo que está fazendo e já também pelo que irá fazer. Vamos lá, ministra? 1, 2, 3. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus,
sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém por isso. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Estamos encerrados. Encerramos o culto. Amém.